Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Me contem. Tudo bem? Voltamos com as nossas catequeses, com os nossos encontros aqui no YouTube. Opa, fiz um barulhinho. E hoje, muito especial, dia de São José, solenidade de São José. E eu vim conversar com vocês sobre a vida de São José. É rapidinho, a gente não vai. Eu não vou entrar em muitos detalhes também, porque foi meio que de última hora que eu senti essa inspiração de fazer a catequese ser sobre São José. Eu estou conhecendo ele, né? Fiz a minha primeira consagração no dia de hoje. Então, assim, eu também sou uma nova fiel, sou uma pequena ovelhinha no rebanho de São José que chegou agora. Mas eu acho muito importante a gente tirar um tempinho e refletir, meditar a respeito de qual foi o trabalho que São José teve na vida de Nossa Senhora, na vida de Jesus e o exemplo que ele deixou para nós dentro das nossas famílias, né? São José, na solenidade que a gente celebra hoje, ele nos lembra que, além dele ter sido o esposo de Nossa Senhora, de ter sido escolhido desde toda a eternidade para ser o pai terreno de Jesus, que é Deus, que é o Verbo encarnado, ele é chefe, provedor, protetor da Sagrada Família de Nazaré. Ele tem um exemplo de hombridade, né, de trabalho, de labor, de obediência, de fidelidade, de virtude, de castidade. E para mim, uma coisa que toca muito é esse olhar de contemplação, de oração, de se prostrar diante de Jesus, de se prostrar diante de Deus, de adorar a Jesus, de poder, desde assim, da menor decisão da vida dele até a maior, em todas, né? A gente vê São José sendo dócil à ação do Espírito Santo, sendo dócil às inspirações e aquilo que Deus vai colocando na vida dele, vai apontando caminhos, né? E com o exemplo de São José, a gente faz uma oração muito profunda para todos os homens, para todos os pais de família, para todos os esposos, para todos os meninos que a gente está criando, né? Educando, fortificando e moldando a alma ao longo desses próximos anos, durante as próximas gerações. Então, que nesse dia de hoje em específico, a gente consiga olhar para Deus e agradecer essa graça, né, que foi de ter Nossa Senhora como uma mãe presente, essa graça que é ter Nossa Senhora como uma mãe presente, essa graça extremamente inconcebível, né, imprecificável de Jesus Cristo ter se feito homem, ter passado 30 anos, então, sobre a obediência, sobre a submissão de São José, obedecendo, aprendendo o trabalho, educando, né, nas questões humanas, no dever humano, no dever e no bem. A humanidade de São José, ela é um mapa certeiro para acolhermos bons homens, né? Se fosse pensar assim, nossa, qual que é o maior desejo que eu tenho como mãe para o meu filho? É que ele seja um bom José na vida profissional, na vida vocacional, na vida social dele, para com Deus. Então, a gente olha para São José e a gente sente esse desejo profundo e essa construção de abraçar a verdadeira face do homem tal qual Deus o sonhou, né? A gente vê em Nossa Senhora o cumprimento total da perfeição do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. A gente olha para Jesus e a gente vê Deus. A gente vê Deus homem, a gente vê um homem 100% e um Deus 100%. E quando a gente vê São José, a gente vê as maravilhas que a graça faz e atua, né? São José, ele tinha em alguns momentos, em grandes momentos, a lei humana, né? Ele tinha as leis governamentais, ele tinha seus direitos, ele tinha circunstâncias que garantiam para ele um outro caminho, uma outra história. E mesmo olhando as circunstâncias que seriam favoráveis
naquele momento, ele escolhe ter fé, ele escolhe acreditar, e ele é um homem estudioso, então ele conhece as escrituras, ele sabia da promessa, e é esse exemplo que a gente precisa ter na nossa vida. Precisamos conhecer as promessas de Deus, precisamos conhecer aquilo que é a fonte de verdade, né? A gente fala aqui nessa playlist da Imersão Ser Fonte, também no perfil, muito sobre a importância de voltarmos sempre para a nascente de todas as coisas, que é o próprio Cristo. E durante os 30 anos da vida de Jesus, enquanto ele estava aqui caminhando, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo o seu ofício, São José foi o modelo, foi ele que moldou a Deus encarnado. E isso é uma missão tão, assim, eu acho inconcebível para nossa mentalidade conseguir entender a dimensão, né, da missão do trabalho, né, do labor, mas assim do amor que envolve tudo isso e que envolveu o caminho de São José. A gente tem muitos santos e santas da nossa igreja que pediram a intercessão de São José e nos ensinam, então, alguns caminhos e deixaram algumas frases. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessas frases e desses santos que fazem parte da nossa caminhada, né? A imersão, ela fala e remonta a passagem da Via Sacra, que a gente está fazendo agora na Quaresma, do Simão de Cirene, que ele abraça a cruz de Cristo e caminha junto a ele durante bastante tempo. Com base nisso, com base nessa passagem, desse auxílio e ter a sua vida transformada em dividir a cruz com outra pessoa, a gente também vê que São José divide a nossa cruz com a gente. Ele pega a nossa cruz, ele compra o nosso pedido para ele e vai em direção ao seu filho e lhe escuta, né? Jesus escuta sempre São José. E ambos, eu penso assim, juntos, São José, Nossa Senhora e Jesus, a Sagrada Família, quando ela recebe o pedido de uma alma, os três, na minha imaginação, assim, os três, eles sentam, assim, sentam, né, sentariam numa mesa de reunião e diziam, ok, olha essa alma aqui, ela tá pedindo, não deixa a gente em paz, de tanta oração que ela manda aqui pro céu, então agora vamos resolver aqui, o que a gente vai fazer? E aí eles avaliam, eles cuidam e eles enviam, então, as graças que a gente precisa. Santa Teresa d'Ávila, que foi também a primeira santa que eu ouvi falar a respeito de São José, eu trouxe aqui para vocês, ela diz o seguinte: tomei-o por advogado e senhor glorioso São José, e encomendei-me muito a ele. Vi claramente que tanto desta necessidade como de outras maiores, de honra e perda de alma, este Pai e Senhor meu me tirou com maior bem do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo até agora de lhe ter suplicado coisa que tenha deixado de fazer. É coisa de espantar as grandes graças que Deus tem me feito por meio deste bem-aventurado santo e dos perigos de que me tem livrado, tanto no corpo como na alma. São João Paulo II, ele nos diz o seguinte: São José, assim como cuidou com o amor de Maria e se dedicou com um empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, que somos nós, a sua igreja, da qual a Virgem Santíssima é a figura e modelo. Então a gente vê que todo o trabalho silencioso, de esforço, de dedicação, de empenho que São José teve para com Maria e Jesus, ele tem com todos os membros da igreja, ele tem comigo, tem com você. E essa estrutura que a gente vai vendo, que a gente vai se colocando em oração e buscando esse relacionamento com São José, a gente vai vendo que ele só aumenta. Né? Ele só traz segurança, ele só vai colocando o chão pra gente poder passar, pra gente poder caminhar. Só parando, a gente falou retomando, na verdade, a gente falou na última catequese sobre o catecismo, e foi São João Paulo II que acrescentou, se eu não me engano, foi São João Paulo II, São Paulo VI ou Papa Leão XIII, desculpa, Papa Leão XIII. Eu vou trazer informação na próxima catequese, porque agora veio a inspiração e ao mesmo tempo posso estar enganada entre eles, que acrescentou a invocação a São José em todas as orações litúrgicas da liturgia eucarística, né? Que a gente sempre falava, invocava
a Virgem Maria, nossa Santa Mãe, mas São José não aparecia junto com os outros santos. Agora tem Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, São José e todos os outros santos durante a celebração da nossa missa. São Francisco de Sales também nos diz o seguinte: ó, que divina união entre Nossa Senhora e o glorioso São José. União que tornava José participante de todos os bens de sua cara esposa e o fazia crescer maravilhosamente na perfeição. Pela contínua comunicação com ela, que possuía todas as virtudes em grau tão alto que nenhuma criatura o pôde atingir. Então a gente pensa assim. Eu sempre dou essa sugestão, essa dica, quando eu vou incentivar o pessoal a ir pro sacrário, né? Ai, vamos pro sacrário, vamos pra frente do sacrário. O que a gente faz lá na frente do sacrário, na frente do Santíssimo, na frente de Jesus? A gente recebe graças. Muitas vezes a gente vai e fala, pensa, não sossega. E outras vezes a gente chega lá e fica num profundo silêncio. Um silêncio assim que nem parece que até o pensamento acaba. A gente fica só em silêncio, corpo, alma, espírito, tudo em silêncio olhando para Jesus. E esses minutos, segundos, esse tempo que a gente fica lá olhando Jesus, isso vai imprimindo uma graça na nossa alma. Jesus vai trabalhando, vai conduzindo a nossa vida naquele exato momento. Então, todo o tempo que eu tenho e que eu entrego a Jesus no sacrário, no Santíssimo Sacramento, aquilo volta para mim em uma graça infinita. E aí agora pensem comigo, o que não é São José, né? O que a alma de São José não teve? Que estava ali adorando Jesus, né? O próprio Deus vivo, encarnado, durante 30 anos, todos os dias, manhã, tarde, noite, madrugada, educando, ensinando, contemplando o próprio Deus ali em carne, né? E eu mesmo com Nossa Senhora, porque as virtudes e a graça, vocês lembram, espero que lembrem, na Anunciação, o que acontece na Anunciação? O anjo Gabriel, ele se espanta, né? Que ele diz, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, o próprio anjo se espanta com a grande presença de Deus em Nossa Senhora. Então, São José, ele foi exposto a tanto de Deus, que eu gosto de pensar que ele antecipou um pouquinho do céu, né? A plenitude de Deus que a gente vai ter no céu, São José teve, assim, um gostinho muito grande, porque ele estava diante de Jesus, ele estava com o próprio Deus, ele carregou o Deus no colo. É muito bonito da gente meditar e refletir esse caminho que São José tem feito, né? E para finalizar, então, São José Maria Escrivá, ele nos diz assim: toda a igreja reconhece São José como patrono e guardião. Durante séculos, muitos aspectos diferentes de sua vida chamaram a atenção dos crentes, e é por isso que há muitos anos gosto de chamá-lo afetuosamente de nosso Pai e Senhor. Então, no momento em que a gente coloca São José e pede a ele a paternidade espiritual, a gente começa a entender o que o pai faz, né? O pai, ele ama, o pai educa, o pai protege, o pai provê, o pai, ele chefia e nos mede, nos coloca numa linha de submissão, que significa estar sobre a mesma missão. Ele é esse fio condutor. E o senhorio de São José, ele parte da graça. Por quê? Porque no momento em que eu tenho uma relação de pai, eu ainda posso querer ou não fazer alguma coisa, né? A gente fala essa mesma lógica na consagração à Nossa Senhora, né? Como coisa sua, a gente se entrega como uma coisa, como algo que alguém e algo que é passível de manutenção, de ordem, de obediência. Então precisamos ter esse lado de pai, mas precisamos do lado de Senhor também, porque o lado de Senhor, ele vai nos corrigir e vai nos indicar um caminho de obediência. A gente sabe que a obediência e a humildade são duas virtudes fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa vida, e que em São José a gente encontra com completa eficiência, eficácia, plenitude, a contemplação das virtudes agindo em um ser humano tal qual nós somos, né? Óbvio, dadas suas graças e a sua missão e a sua preparação, mas em carne falando, a gente consegue olhar para São José e ver o caminho, e ver o senhorio, e ver a sua paternidade.
finalizo aqui agradecendo a atenção de vocês. Amanhã, se Deus quiser, teremos mais uma catequese. E hoje só posso pedir que São José interceda pela minha vida e pela vida de cada pessoa que vai gastar um tempinho, né? Aproveitar um tempinho vendo esse vídeo, que ele nos dê todas as graças e bênçãos necessárias para que um dia alcançamos a bem-aventurança final. Muito obrigada e até mais.